Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Quiz Show, A Verdade dos Bastidores, de 1994. Olha, esse é o tipo de filme obrigatório para todo mundo que trabalha, que sonha em trabalhar ou que está estudando para trabalhar nos meios de comunicação. Isso porque ele expõe os bastidores de uma emissora de televisão e todos os interesses que estão por trás das atrações veiculadas em rede nacional. Coming to air in 10, Stand by, 9, Tiffany. Stand by opening film. Stand by 7, music. Stand by announce. 6, 5, 4, 3. 2, Cue the Tiffany. 1. And fade out. Announce. Geritol, America's #1 tonic. E o objeto desse filme que a gente está analisando hoje mais especificamente é um game show que foi extremamente popular nos Estados Unidos no final da década de 1950. 21, que foi exibido pela National Broadcast Company, ou NBC, teve inclusive uma versão mais recente, do início dos anos 2000, que tentou reeditar o sucesso lá da sua primeira versão. E basicamente se trata de um programa aí de perguntas e respostas, na qual dois concorrentes tentam vencer prêmios em dinheiro. Conforme cada concorrente vai ganhando o programa, ele vai permanecendo na disputa semana após semana. E o grande desafio, no final das contas, é permanecer o maior tempo possível ali no jogo. Então, o roteiro do filme nos traz o personagem de Herb Stempel, interpretado pelo ator John Turturro, que se torna um verdadeiro recordista de vitórias da história do programa e permanece semana após semana vencendo os seus oponentes. Acontece que em um determinado momento do jogo, a audiência começa a cair, e isso naturalmente força a pressão dos anunciantes sobre a emissora de televisão. E como a gente está falando aqui de cifras milionárias em patrocínio, em anúncios de televisão e em vendas de produtos, obviamente que esses executivos vão tentar uma saída que contemple a eles em detrimento do jogo em si. Look, you lose when I tell you to lose. It's an arrangement. It's always been an arrangement. Isso passa invariavelmente pela substituição daquele participante de qualquer maneira, já que ele não estava mais agradando às audiências. É aí que entra o personagem de Charles Van Doren, interpretado aqui no filme pelo ator Ralph Fiennes, ainda em início de carreira. Charles é visto como uma excelente opção alternativa ao personagem de Herb, uma vez que as suas características físicas e socioeconômicas se encaixam melhor no que as audiências estavam buscando naquela época. Ironicamente, ele procura a emissora para tentar se encaixar num outro programa de televisão, também baseado em perguntas e respostas. Mas o então produtor do game show 21 o chama para participar da atração principal do canal. I just want to make sure it'll be, you know, not the way we discussed before. No, not at all. So pure it floats. Okay? So we'll see you Monday night then. You'll come by and see how the show works. Great. All right, and we'll look forward to that. Okay. Nice Goodbye. meeting you. Take care. Bye-bye. Ele a princípio recusa toda aquela armação, o que obriga invariavelmente a direção da emissora a enganá-lo também a favor de seus interesses. Vale lembrar que essa história é baseada em fatos reais, ou seja, esses personagens realmente viveram lá na América no final da década de 1950. Mas tem aí dois elementos essenciais para a gente entender esse filme e que fazem dele uma obra bastante importante desse início de década de 1990. O primeiro ponto, que eu acho que é muito bem colocado aí pelo roteiro e pelo diretor, é a questão da desigualdade e do preconceito social. Let's get a photo here. Oh, George, here we go. Charles Van Doren, Miles Bronfman, an executive here at the network. Oh, there we go. What do you think, Charlie? You excited? Professor, can I interrupt Charlie, you? I just wanna... My son was in your father's class. Oh, Says really? he's a saint. Charlie, I want you to meet Bill Henderson. He promotes the show. Congratulations. Sensational. Just sensational. We have a clean-cut intellectual instead of a freak with a sponge memory. See you next week, Charlie. Ou seja, ele escancara a forma pela qual as marcas, anunciantes e veículos de mídia não estão se importando muito com a sociedade em si, com as questões de representatividade e muito menos com o mérito. Pelo contrário, ele busca entreter a audiência e os grandes anunciantes. Por que que o Herb
foi aí sacado do jogo, porque ele não era uma pessoa carismática, ele não se encaixava no padrão de beleza perfeito, ele poderia ser considerado até mesmo feio aí para os padrões de beleza da época. Da mesma forma, ele não é um ícone nem prodígio em seu meio, ele mora aí no subúrbio de uma grande cidade, e se não fosse aí pelo Game Show 21, seria um a mais na multidão. Por outro lado, o nosso personagem Charles Van Doren é primeiramente filho de uma notável família. O pai dele, inclusive, é conhecido por ter recebido o prêmio Pulitzer. E ele próprio, Charles, além de ser bastante bonito, bem apessoado, ainda tem uma carreira vitoriosa na Universidade de Columbia, que é uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Ou seja, se trata aí de um cidadão acima de qualquer suspeita, que qualquer marca gostaria de ter seus produtos atrelados a ele. Isso, a rigor, já desmonta qualquer princípio de meritocracia ou de ascensão a partir de seus próprios méritos, que é algo que a América, os Estados Unidos, valoriza bastante e sempre valorizou em sua sociedade. Young man, I sell over $14 million a year worth of Geritol. Geritol, that's the kind of businessman I am. That show 21 cost me $3.5 million year in, year out. Sales went up 50% when Van Doren was on. 50%. So the very idea that I was unaware of every detail or aspect of that show's operation, well, frankly, it's very insulting. So you knew? That's even more insulting. You had to know. That's what you This just is not said. about what I know. It's about what you know. You don't know what I know. You know that Dan Enright ran a Crooked Quiz show. Well, he never informed you. Did he? E o segundo grande ponto que provoca aí a reflexão do espectador é justamente a falta de honestidade dos grandes meios de comunicação. Ou seja, tudo aquilo que o espectador recebe, tudo aquilo que é exibido em cadeia nacional, na verdade é uma grande armação. A televisão vive de mentiras ou então de meias verdades para poder entreter o público e fazer de seus acionistas e donos pessoas mais contentes em função dos resultados comerciais. Quer dizer, o dinheiro e a pressão dos anunciantes está sempre acima da ética ou de qualquer outro valor que poderia estar orbitando aí as decisões desses executivos. E é nesse ponto que a gente vê a entrada do personagem Richard Goodwin, interpretado pelo ator Rob Morrow. Ele é um jovem, mas bastante determinado e até mesmo teimoso advogado que vai atrás desse caso após suspeitar aí de alguma fraude que poderia estar ocorrendo no game show e se envolve aí intimamente em todos os meandros que comandam aquela rede de televisão e mais especificamente aquele programa de TV, mexendo no vespeiro, por assim dizer. Oh, TV. Under our jurisdiction, right? I mean, we have oversight over all the agencies, includes the FCC. You're gonna investigate a dead investigation? We're gonna put television on trial. Television. Everybody in the country will know about it. What do you have? There's something there. Mr. Chairman, I'll find it. The networks, pharmaceutical industry, cosmetics. That's big game, son. You don't go hunting in your underwear. A movimentação toda acaba surtindo algum resultado, tanto que o caso é levado ao Congresso norte-americano numa espécie de CPI de tudo o que havia acontecido. A partir daí, o roteiro desenvolve então a relação desses três personagens principais e a maneira como eles são manipulados aí por um ente maior e que comanda tudo no final das contas, que é a emissora de televisão e os seus diretores executivos. Apesar das fortes críticas positivas que esse filme teve na época de grande parte da imprensa, na verdade da maior parte da imprensa norte-americana, o público não recebeu tão bem essa obra lá na época. Além da gente ter outros filmes aí bastante importantes e que estavam instigando o público nesse ano, e alguns deles inclusive que a gente está analisando aqui nesse ano de 1994, o filme também sofreu por ser acusado de simplificação exagerada do roteiro. E isso realmente aconteceu. O diretor Robert Redford assumiu que grande parte dos acontecimentos que se espalharam aí ao longo de alguns anos foram resumidos e colocados no filme como se tivessem se sucedido ao longo de apenas alguns meses. Eu pessoalmente não vejo problema nenhum nesse elemento, muito pelo contrário. Inclusive, esse é o título que mais me surpreendeu positivamente dessa lista de indicados de 1994. E tem aí pelo menos três fatos muito interessantes, além dos quais eu já falei, que justificam isso.
O primeiro deles é a maneira como essa história pode ser aplicada universalmente, ou seja, o controle das grandes corporações de mídia e de comunicação tem que ser estudado e tem que ser muito bem compreendido por todo o público. Tudo o que acontece e que é retratado nesse filme pode ser aplicado perfeitamente à realidade brasileira, onde a gente vê várias emissoras de televisão se fazerem valer do dinheiro dos anunciantes e dos índices de audiência para alterar suas grades de programação. E às vezes, as manipulações e as estratégias utilizadas por essas grandes redes não são nem tão camufladas assim, né? Um outro aspecto que me chama muito a atenção nessa produção é a maneira como o diretor e a equipe de produção não tem medo algum de falar normalmente sobre os fatos ali colocados. Ou seja, todos os nomes e todas as marcas, inclusive, que eram utilizadas lá na década de 1950, foram reproduzidas fielmente no filme no ano de 1994. O nome dos personagens, das marcas e até mesmo da diretoria da emissora foram preservados, e eu realmente acho que isso, por exemplo, numa produção brasileira, seria praticamente impossível. A gente tem aí, inclusive, o exemplo da série O Mecanismo, exibida pela Netflix, que alterou os nomes dos personagens reais aos quais eles estavam inspirados para não correr o risco de ter algum tipo de retaliação. E por fim, eu queria destacar aqui a habilidade artística do diretor, Robert Redford. Ele não tem uma filmografia muito extensa como diretor, ele é mais conhecido pelos seus papéis de atuação, mas me parece que nesse caso de Quiz Show, ele explora a técnica cinematográfica de forma muito consciente e precisa aos seus objetivos. O filme é bastante confortável de se assistir, e mesmo que a gente tenha aí mais de 2 horas de projeção, sempre explorando os meandros desse trio de personagens e todos aqueles elementos que estão às voltas deles, a película não se torna cansativa em nenhum momento, inclusive conseguindo contrabalancear aí algumas sequências focadas nos personagens e outras em situações mais idílicas, jantares em família, e que são necessárias inclusive para a gente ter uma variabilidade de situações e uma certa pausa nos dramas pessoais de cada personagem. Charlie's famous, like Elvis Presley. I'm like Leopold of Belgium, usurped by his son before his time. I suppose that makes me King Baudouin. No. Next birthday you'll get a dirty limerick. I certainly hope so. E tem uma outra curiosidade muito bacana desse filme, algo aí um pouco até incomum, que é Martin Scorsese como ator. Ele está ali retratado como um dos executivos da marca patrocinadora do game show. E é sempre instigante ver ele na frente e não atrás das câmeras. Bom, eu não vou aqui explorar a parte final dessa história, até porque ela não é imprescindível para a análise que eu estou fazendo. Mas eu só posso dizer que o desfecho da história como um todo é um verdadeiro tapa na cara do espectador, que provoca muitas e muitas reflexões sobre todos esses pontos que eu já coloquei aqui através dessa análise. Pode acreditar em mim, Quiz Show, A Verdade dos Bastidores, é um dos títulos mais interessantes desse ano de 1994, esteve na lista dos indicados de forma justa em mais outras 3 categorias, mas que infelizmente acabou sendo apagado aí ao longo do tempo. Pode assistir sem medo, eu recomendo, você não vai se arrepender. In a sense, I was like a child who refuses to admit a fact in the hope that it'll go away. Of course, it did not go away. I was scared. Scared to death. I had no solid position, no basis to stand on for myself. There was one way out, and that was simply to tell the truth. E depois de assistir, não esqueça de voltar aqui no canal do meu tio Oscar para deixar aqui embaixo, ó, o seu comentário sobre esse filme e, é claro, também sobre essa crítica. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal. A gente segue a análise dos filmes indicados pela Academia no ano de 1994 com a produção vencedora daquele ano, Forrest Gump, o contador de histórias. E eu espero você aqui. It's there for the way to dare. 5 will get you 10 old Mackies back in town. Not you hear about the women?